Precisamos salvar a democracia, tudo pela democracia. A gente tem ouvido tanto a respeito disso, né? Da democracia. Tanta gente preocupada para que nós salvemos a democracia. Que tal a gente salvar a democracia? Vamos nos unir para salvarmos a democracia? Só que antes da gente falar para salvar a democracia, vamos primeiro contextualizar para a gente entender se o que eu estou falando é a mesma coisa do que você está entendendo e percebendo da tua noção de democracia. Eu fui buscar rapidamente a definição do que seria a democracia num dicionário online e lá eu obtive que a democracia seria um governo em que o povo exerce a soberania. É um sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Então, o princípio, segundo o que eu entendo disso, é que a vontade do povo deve prevalecer. E nessa discussão do que é que deve prevalecer para sintetizar a vontade do povo, é necessário que exista o diálogo, a interação, a existência de debate civilizado a respeito dos diversos temas para que depois a gente tenha como avaliar qual é a real intenção, o que nós entendemos como desejável para as nossas vidas. Só que nesse diálogo é tão importante que a gente comece a debater e nesse diálogo, quando você fala da democracia que te dá o poder de você se sentir representado, você precisa também, nesse diálogo, também saber ouvir. Tem sido tão difícil com esse mundo que a gente está vivendo, onde a inteligência artificial ela termina bombardeando a gente com a quantidade muito grande de coisas que nós já achamos que aquilo é verdadeiro. E isso faz com que os ânimos das pessoas fiquem cada vez mais acirrados, porque quando a gente imagina a parte contrária, a gente fica pensando, mas será que esse sujeito não está vendo o óbvio? O outro cara que pensa do jeito oposto ao meu, talvez ele esteja também sendo bombardeado pelo mesmo tipo de coisa, só que do ponto de vista dele. É tão importante a gente poder ouvir e saber debater para poder chegarmos em alguma conclusão. Concordam? Nesse princípio desse debate, desse diálogo, seria importante então que desse diálogo e dessa construção coletiva a gente decidisse que, apesar de não existir uma unanimidade, mas o que prevaleceria seria o quê? O desejo da maioria. E esse é o ponto que eu gostaria de tocar com vocês. Porque quando a gente fala da maioria, eu tive a curiosidade para verificar, seja no IBGE, seja no site do IPEC, algumas coisas do que seria efetivamente maioria ou uma suposta minoria. Quando eu fui pegar dados do IBGE, notei que as mulheres elas representam 51,5% da população. Segundo o IBGE de 2010, que eu não achei lá do 2022, deve existir, mas eu não soube achar lá no site do IBGE, os cristãos representam 86,78% da população. Os negros e pardos representam juntos 55,5% da população. Depois eu migrei para verificar essa questão que tem um pouco mais de subjetividade, porque nem sempre a população tem uma ideia muito clara para poder opinar se ela tem um pensamento mais à direita, à esquerda, se ele é mais progressista, se ele é mais conservador. Mas eu peguei lá no IPEC do ano de 2022 e chegamos à conclusão que aquele pensamento que se identifica como de direita representa, segundo o IPEC de 2022, algo por volta de 35%. O pessoal que se identifica como centro se identifica mais ou menos por volta de 37%. Os que se identificam claramente como sendo de esquerda representam por volta de 26%. Eu só estou dizendo isso para a gente contextualizar, para você terminar firmando na sua cabeça, baseado nesses índices que ainda são um pouco precários, no sentido do que eu vou falar lá no final, para a gente terminar observando quem é que representa a maioria, quem representa a minoria. Vamos falar de algumas coisas. Quando a gente fala de maioria e minoria,
Existem algumas coisas que afetam sensivelmente os pensamentos de alguma parte que pode se chocar com outra. Só que a gente precisaria colocar um fim nessa discussão da democracia, do que significaria isso, quando a gente começa a imaginar que existem pautas sensíveis para várias e vários temas que poderiam simplesmente ser colocados numa votação direta, numa apuração direta, para que a gente verifique, olha, é necessário que o povo seja realmente ouvido. Quantas pautas a gente vê se degladiando? A gente vê algumas pautas progressistas e conservadoras para que a gente verifique, olha, existe uma discussão e está tendo uma briga muito grande a respeito de pautas que poderiam ser simplesmente colocadas em votação, de uma forma cristalina, transparente, para que a gente verificasse, olha, é importante que a gente verifique que a maioria, que é justamente essa questão do efeito da democracia, a maioria preferiria uma pauta mais progressista, a maioria preferiria uma pauta mais conservadora. O problema é que quando a gente verifica essa questão de ouvir a população sobre o que ela pensa a respeito de alguns temas sensíveis, me ocorrem algumas questões que infelizmente já aconteceram no passado e que aos meus olhos não estão sendo respeitadas. Por exemplo, quando a gente lembra do plebiscito que ocorreu no ano de 1993, e você vai ter o link aqui na tela a respeito do resultado desse plebiscito. Na época, o resultado do plebiscito é que a República ela ganhou por 66,26%, enquanto que a monarquia ficou com 10,25%. Ficou estabelecido que continuaríamos como uma república. A respeito do sistema que a gente pensa entre presidencialismo e parlamentarismo, na ocasião, o que venceu foi que o presidencialismo ganhou com uma margem de 55,67%, enquanto que o parlamentarismo ficou com 24,91%. Estamos no regime presidencialista? Olha, pode ser que eu esteja equivocado, mas quando eu estudei, eu tinha aprendido que entre o poder legislativo, executivo e judiciário, o legislativo se ocuparia de fazer as leis e aquela parte que o cabe de fazer o julgamento de algumas situações políticas. Ao executivo, supostamente, caberia essa questão de você fazer o gerenciamento e a política do governo, decidindo questões que envolvem investimentos. Afinal de contas, na própria Constituição já existe até teto constitucional, limite mínimo constitucional para aplicação, por exemplo, em educação e saúde. Só que ocorre que a gente está vendo cada vez mais o legislativo com essa questão do orçamento, que foi orçamento disso, orçamento impositivo. A gente vê que o legislativo foi avançando sobre a possibilidade de dar uma destinação em relação aos recursos. E isso, de alguma forma, terminou sendo um pouco manipulado e virando alguma moeda de troca, só que dessa vez a coisa foi avolumando, sempre com o manto da legalidade, porque estava sendo votado e permitido nessa questão do orçamento, essa questão que, de forma que a gente observa que o orçamento, por exemplo, você está vendo aqui, o orçamento, e essa notícia aqui, ela é de 2024. O orçamento cresce 200 bilhões de reais em 2024, mas o governo, entenda-se aqui o poder executivo, tem uma margem muito apertada, porque as despesas obrigatórias continuam crescendo e o valor das emendas parlamentares cresceu 45% para 53 bilhões. Você está entendendo o quanto que no plebiscito a gente favoreceu algo, mas na prática alguns conceitos e o poder dos parlamentares parece que foi avolumado de forma, no meu ponto de vista, a fazer com que aquilo ficasse um pouco desvirtuado. Vamos lembrar de um outro plebiscito, que foi aquele realizado em 2005, que foi a respeito do artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, que é a lei número 10.826 de 2003,
que tornava proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional. Nós chegamos à conclusão que 63,94% rejeitaram essa proibição da comercialização. Imagine você, foi colocado em votação essa questão específica, mas a gente nota o quanto que no desenvolver dessas questões que foram se sucedendo, a gente notou cada vez uma restrição ainda maior ao uso das armas. Eu fico pensando o seguinte: se colocassem para votar a questão que é muito mais abrangente do que o simples comércio, porque para você comercializar, alguém tem que comprar. Mas se alguém não pode comprar e não pode portar, a gente fica naquela dualidade. Seria muito importante que a gente colocasse o povo para se manifestar em relação a temas que estão suscitando muita coisa, para poder trazer paz. O que eu mais gostaria é que nós tivéssemos paz e que o nosso desejo estivesse realmente sendo atendido. Quando nós falamos a respeito dessa questão da expressão da maioria, essa apuração do desejo da maioria, precisaria ser feito de uma forma muito transparente, muito rápida e de uma forma periódica. Por quê? Porque o que hoje em dia termina sendo algo decidido pela sociedade atual, quem sabe daqui a 20 anos as coisas não são diferentes. Ou seja, o que era antes uma minoria pode em algum momento virar o desejo de uma maioria. A gente não precisa ficar estanque, mas contanto que nós tenhamos periodicamente essas avaliações e que nós tenhamos uma paz para a gente conseguir seguir e dizer: olha, esse teu desejo de implementar isso é contra o desejo da maioria. E você, em nome da democracia, vai precisar aceitar, porque essas são as regras do jogo. Quando a gente fala a respeito da vontade da maioria, talvez você esteja pensando: mas o povo já está sendo ouvido quando a votação da lei ela termina sendo feita pelos representantes do povo. Só que quando você pensa a respeito de que os representantes do povo estão lá, eu quero que você preste muita atenção nessa notícia que você está visualizando aqui. Olha, nessa notícia você tem que, de 513 deputados eleitos na Câmara, só 27 dos 513 dependeram dos próprios votos para eleger. O que é que você acha? O povo está realmente sendo representado lá na Câmara dos Deputados, por exemplo? Quanto a isso, é muito importante que, se você não tiver assistido, dá uma assistida num outro vídeo que eu criei a respeito do sistema proporcional e também de compra de votos, para você notar o quanto que a vontade do povo tem sido solenemente ignorada, sempre com um manto de normalidade. Você fica pensando na democracia, mas você esquece que a vontade da maioria não está sendo representada. E aí você pode pensar: mas olha, você está falando tanto da maioria, e as minorias? Como é que ficariam as minorias? Olha, as minorias, elas precisam ser respeitadas com certeza. E para isso já existem as garantias que existem na própria Constituição Federal, que vão garantir todo o acesso de situação de igualdade, de direitos e por aí vai. O que não pode é a vontade da minoria, sabe-se lá o que seria minoria, e esse é o motivo que eu estou falando isso para vocês, para que a gente decida: olha, a vontade da maioria é essa. E você pode pensar: mas olha, se a minoria ela é minoria, quer dizer que ela nunca vai ter algum tipo de representatividade lá, por exemplo, no Congresso, para poder fazer algum tipo de debate e colocar voz das minorias nesse debate? É claro que sim. Basta que as minorias elas façam algum tipo de articulação para que elas se unam em torno de algum propósito, de alguns candidatos, para que ela tenha sim, na proporção da sua representatividade, para que a sua voz também seja ouvida. Nós não podemos sufocar a minoria.
mas a minoria também não pode sufocar a maioria. A vontade da maioria tem que prevalecer. Além disso, como eu já falei antes, o que hoje em dia é minoria pode ser que em algum momento venha a ser a maioria. Tudo pode ser feito através de um determinado convencimento. Mas quando você coloca algo imposto por uma suposta minoria a uma maioria, isso termina acirrando a situação, o ânimo das pessoas e fomentando a discórdia. E tudo que nós precisamos é de paz. Quando a gente fala da democracia, é muito fácil a gente perceber os aspectos positivos da democracia, não é? Afinal de contas, você com a democracia vai ter um governo supostamente com a tua cara. Quando eu falo com a tua cara, mesmo você sendo minoria, mas você se sente parte do todo, você vai ter o governo que vai ter a cara do povo, atendendo supostamente à vontade do povo, que será necessariamente soberana. Com essa necessidade do governo representar o próprio povo, nasce a necessidade de o governante precisar prestar contas do que ele está fazendo. Afinal de contas, ele foi eleito com aquele propósito, seja o do poder executivo, seja aquele do poder legislativo. Só que quando a gente fala que um determinado governante foi eleito com aquele propósito, imagina, será que você já viu em algum momento alguém ser eleito com um discurso, mas depois trair os seus eleitores e votar diferente daquilo? A pessoa pode mudar de ideia, com certeza. A nossa vida muda com muita frequência, como eu já falei em outro vídeo. Mas se a opinião daquela pessoa mudou, talvez a do seu eleitor não tenha mudado. Para pensar a respeito disso. Quando você tem uma democracia que seja verdadeira, quando eu estou falando uma democracia verdadeira, você tem menos espaço para que você tenha supostos ditadores, porque numa democracia, o chefe, o governante, está a serviço do povo e não o contrário. O problema é quando a gente desvirtua e se utiliza da palavra da democracia justamente para acabar com a democracia. É justamente aquela demagogia de quem está proferindo uma ideia, mas que na prática, de uma forma escondida e às vezes até escancarada depois de um certo tempo, ela vai e atenta contra a democracia. Pare muito para perceber uma coisa. Eu tenho visto muita gente falando da democracia. Ela parece que precisa falar da democracia justamente para poder logo depois, numa situação de falácia, já citada no vídeo das falácias, atentar contra a democracia. Quando você simplesmente vive a democracia, não existe tanto a necessidade de você ficar utilizando a palavra democracia, 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 democracia. A democracia estaria supostamente sendo vivenciada. Para pensar. Toda vez que você vê alguém dizendo que está lutando pela democracia, analise o que vem logo depois do resultado do que essa pessoa está propondo e reflita se aquilo é ou não democracia. Tarefinha para todos nós. Só que o fácil é a gente falar bem da democracia. É tão fácil, né? Só que quando a gente pensa, eu fiquei imaginando, já conversei com tanta gente a respeito, vem cá, e qual é o problema finalmente da democracia? O problema da democracia é o seguinte: existem algumas políticas de Estado, alguns planejamentos de Estado que parece que na democracia, com sua eventual alternância de poder, a gente vê que um determinado governo segue com um determinado planejamento e depois passa a eleição, vem outra eleição, entra um outro governo justamente do lado oposto, e isso vale para todos os lados, tá? Para você não pensar que eu estou falando só de um lado. Às vezes tudo que foi construído do lado de cá é solenemente ignorado e algumas vezes desconstruído para poder seguir aqui. Então, a gente fica nessa gangorra. Ora vai para cá, ora vai para cá, ora vai para cá, vai para cá. Termina dando uma soma zero.
Essa é uma grande dificuldade quando você pensa que a democracia, quando ela não for bem exercitada, ela termina fazendo com que o determinado país, sob determinados aspectos, ele fique simplesmente estagnado e uma parte muito significativa de outros países terminam avançando de uma forma significativa. Um outro aspecto é o seguinte: quando a gente imagina a questão da suposta ditadura da maioria, então, o que ficaria para aquela minoria? Era simplesmente ter os seus direitos cassados, ter os seus direitos ignorados? Não. Como eu já falei antes, a minoria poderá se articular e tentar fazer o seu convencimento, tudo dentro da democracia, para quem sabe, em algum momento, aquilo reverter. Só que o problema que eu estou falando é uma coisa, eu vou me utilizar com vocês aqui de um exemplo talvez até forçado. Eu já estou até avisando para vocês que eu estou forçando a barra para falar para vocês uma situação hipotética, isso só existe na minha mente, mas só para você captar uma suposta falha na democracia. Como você está visualizando aqui nessa imagem, vamos supor que a distribuição da riqueza entre os diversos habitantes do nosso país fosse mais ou menos o que você está visualizando aí na pirâmide. Eu estou simplificando para simplesmente colocar ricos, classe média e os pobres. Então vamos supor que em determinado momento, vamos supor que se juntasse por motivos diferentes os ricos e os pobres, que eles formariam juntos a grande maioria, e dissessem solenemente, os ricos poderiam dizer, não, eu quero que a gente não precise mais pagar impostos, ou pagar impostos de uma forma completamente irrisória. Porque nós temos uma equipe muito grande de advogados e vamos ter aquelas brechas na lei, está tudo certo e por aí vai. Os pobres podem dizer por sua vez também, nós não vamos pagar impostos porque nós simplesmente não temos sequer condição de comer. A maioria decidiu, nessa minha história forçada, que eu estou falando para vocês, decidiram que a classe média vai necessariamente precisar bancar o custeio de tudo. O que é que supostamente você imagina que aconteceria com a classe média? Se uma determinada classe média precisasse arcar com tudo, e eu já estou falando para vocês que eu já aumentei aqui, a classe média ia ficar cada vez mais achatada e empobrecida. E o nosso país ia ficar com um abismo cada vez maior, de forma que você tivesse no nosso país extremos ricos e uma camada gigantesca de pobres. Até que você chegasse à conclusão que aquela galinha dos ovos de ouro, na verdade, ela terminou não mais existindo. Ou ela foi afugentada, ou ela simplesmente morreu. Não era mais possível você conseguir extrair nada daquela galinha dos ovos de ouro. Esse é um cuidado que a gente precisaria ter, supostamente, com esses exageros que podem existir num determinado conluio entre seres que supostamente poderiam até ser considerados em algumas filosofias como antagônicos, mas se juntarem para poder prejudicar uma determinada minoria. E isso que eu falei poderia significar para qualquer outra minoria com qualquer outro viés que não fosse o econômico. Esse exemplo eu dei só para você perceber uma determinada fragilidade da democracia. Então é importante que a gente perceba que uma determinada minoria ela não pode ser sufocada, ela não pode ser extirpada, ela não pode ser condenada a manter uma situação insustentável. É por isso que eu falei pela terceira vez agora de que existem as garantias que precisam ser resguardadas a uma determinada minoria. Só que quando a gente fala de democracia, pare para pensar. A vontade do povo, ela só vai ser muito bem estabelecida se nós tivermos duas situações pelo menos. Primeiro, o povo precisa ter educação. Mas eu estou falando uma educação verdadeira. E quanto a isso a gente já falou, nós temos parece que 4 vídeos falando somente de educação
para você notar o quanto que nós estamos distantes dessa questão de termos uma educação que realmente promova um desenvolvimento ao país, mas principalmente à mente de cada um de nós. O povo tem que ser educado o suficiente para não ser manipulado. Além do mais, o povo não pode estar à mercê, não pode estar de tal forma faminto que fique como se fosse um voto de cabresto de uma determinada situação. Essas são distorções onde a gente percebe que a vontade da maioria terminou de alguma forma mascarando aquela filosofia da bondade da democracia. Diante de tudo isso que a gente falou, eu peço que a gente pense, e aqui eu estou filosofando, que a gente precisasse, será que a gente precisa criar então uma lei ou então uma proposta de emenda à Constituição para podermos salvar a democracia? Vamos salvar a democracia? A minha sugestão seria algo no seguinte sentido. Artigo 1º. A vontade soberana do povo, expressa a partir do desejo da maioria, deverá sempre prevalecer. Nenhuma lei ou decisão judicial poderá contrariar o sentimento e desejo da população sob pena de incorrerem em crime de responsabilidade aqueles agentes públicos que, por ação ou omissão, desvirtuarem a democracia. Observe que aqui, se um determinado agente que era obrigado a coibir o mau comportamento de um outro agente público e não o fez, ele também ficaria sujeito ao crime de responsabilidade. Parágrafo único desse artigo. O direito das minorias deverá ser resguardado, segundo os preceitos constitucionais que já lhes são garantidos. O seu direito de manifestação está garantido, mas a propaganda que atente contra a vontade da maioria não poderá ser veiculada com o dinheiro público, nem mesmo em instituições privadas, custeadas ainda que parcialmente com dinheiro público. Artigo 2º. Ocorrerá a perda de mandato dos políticos que, ao serem eleitos com um discurso, mudarem de postura em questões relacionadas ao seu eleitor. Como eu já falei, todo mundo pode mudar de opinião, sem problema nenhum. Faz parte do nosso amadurecimento a gente nessa evolução e nesse debate com as diversas correntes, a gente perceber, opa, eu não penso mais assim. E não é que esse outro lado aqui realmente tem sentido? Só que quando ele mudou de opinião, ele não está mais representando o seu eleitorado. E esse deveria ser um motivo para a verificação se o mandato daquele político pode ou não continuar, porque ele está traindo o discurso que o fez chegar ao poder. Artigo 3º. Deverá haver periodicamente uma checagem do perfil do eleitor em questões sensíveis a cada 20 anos, a fim de garantir e nortear as decisões e votações de leis que afetam a população. Pessoal, isso seria muito importante, porque seria um embasamento que a gente precisaria seguir, seja na parte de decisão judicial, seja na votação de lei, seja na própria gestão dos recursos do governo, para poder decidirmos, estamos ou não atendendo à vontade do povo. Dá trabalho fazer um plebiscito a cada 20 anos? Dá. Mas é importante para nos dar paz? É muito importante. Artigo 4º. Deverá ser estabelecida uma sessão conjunta do Congresso a cada 12 anos as metas de desenvolvimento nacional, que precisarão ser necessariamente seguidas pelos governantes que a sucederem. Tais deliberações se restringirão a temas que envolvem logística, indústria e comércio. É simplesmente para que a gente tenha um planejamento, no mínimo, de médio prazo, para que um outro governo precise, pelo menos em relação àqueles aspectos específicos, não destruir tudo o que foi construído anteriormente. Porque a gente precisa pensar que o Brasil ele é muito mais do que aquele mandato de 4 anos. Gostou da ideia? Eu queria compartilhar isso. Será que você aprova? Quais são as falhas? Estou interessado nas falhas e nas injustiças dessa lei. Você aprova que a gente salve a democracia? Pois então repasse esse vídeo. Foi muito bom estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.